Oi, gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui, tirando a chuva que agora veio, parece que para compensar toda a falta de chuva que não teve no ano passado, porque no ano passado que a gente teve aqui, pelo menos em Bauru, foi sol, 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 aquele sol que parece que estava ligado 220. E agora parece que a gente chegou na época da chuva. A época chuvosa do verão veio depois do ano, né? Então, né, nesse clima de mofo, de mofo quente, nós estamos iniciando mais um vídeo deste canal maravilhoso para vocês. E assim, eu tava. Essa semana que teve o carnaval, eu já aqui, né? Quando tem carnaval, feriado, um monte de coisa não acontece, né? Enquanto tem o carnaval. Então eu pensei assim, deixa eu ver se eu consigo adiantar alguma coisa pensando no canal. E aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, a seguinte coisa. Eu falei assim, eu podia de repente já pensar em adiantar algumas pautas, alguns assuntos, para de repente a gente poder andar, né? Fica mais fácil de repente fazer alguns vídeos daqui para frente. Então eu consegui, pela primeira vez até hoje, desde que eu fiz o meu primeiro vídeo nesse canal, eu consegui fazer uma espécie de um roteiro de temas, né? E daí o que eu fiz é o seguinte: eu comecei a fazer a lista com os temas que eu acho que são legais. Eu utilizei, na verdade, três eixos, basicamente, né? Primeiro, um mais voltado para a arte, outro mais voltado para a educação e outro mais voltado para a política, para a gente, pelo menos, trabalhar em cima disso. Tem alguns outros temas e tal, mas, assim, é basicamente em cima dessas coisas, né? E aí, o que acontece? Eu fiz a lista toda bonitinha ali, né, e eu comecei a daí fazer os tópicos, né, para de repente ser um roteiro. Porque o roteiro que eu faço não é um roteiro igualzinho você faz um roteiro de uma história, por exemplo, de um roteiro que você faria para um filme, não. Enfim, é um roteiro de tópicos, na verdade, para que o tópico, de repente, você consiga desenvolver ele e ter uma sequência lógica de desenvolvimento já prévio, né? Porque não adianta de repente também você ficar colocando tudo bonitinho, porque tem gente que faz roteiro mesmo, escreve palavra por palavra, e aí a pessoa tá falando, né? Tá lendo o texto, né? Como se fosse um teleprompter, né? Na hora de fazer um vídeo. E eu acho que isso tira muito da espontaneidade. Eu conheço algumas pessoas, inclusive canais que eu gosto muito, que eu respeito, e que a pessoa falando de repente uma coisa que ela tá lendo, ali, né? Você percebe que ela muda o ritmo da fala dela, ela muda a entonação de voz e não fica tão bem quanto a pessoa, de repente, ela tem a oportunidade de falar aquilo que ela está pensando, ela está pegando as coisas no ar ali enquanto ela está falando. Embora esse tipo de roteiro que é de tópicos, ele tem um risco, né, que a gente precisa correr, né? Mas fazer o quê? A gente corre, né? Que é o risco de repente você tá naquele tópico e o que eu vou falar? Não vou falar nada, não sei, e agora esqueci, deu um branco, né? Então, na verdade, eu fiz já vários roteiros já prontos, né? E eu pretendo aos poucos agora ir trabalhando. Então, o que eu pensei é o seguinte: como é que eu vou começar? Vou começar tratando de uma coisa que era o objetivo inicial quando eu fui montar esse canal, que era trabalhar com arte, né? Que a minha ideia, a proposta inicial, eu já falei aqui em outros vídeos, as pessoas que conhecem, que já viram os vídeos lá atrás, viram que era mais voltado para tutorial de arte, né? Era a ideia, inclusive, de ensinar a desenhar. Não é que essa ideia esteja abortada, não. Essa ideia, na verdade, ela foi substituída, porque atualmente eu não tenho condições técnicas de ficar fazendo isso, mas assim que eu tiver condições técnicas e se houver condições de tempo e tudo mais, eu pretendo voltar a fazer esse tipo de coisa assim, mas assim, sempre pensando em fazer algo voltado para falar sobre desenho, ensinar e tudo mais, dicas, que não seja muito o senso comum, porque para você fazer aquilo que todo mundo faz, você não precisa fazer, porque já tem um monte de vídeo de tutorial de desenho que são tão bons que não precisa, de repente, você fazer só mais um só para dizer, esse foi o meu que eu fiz. É ridículo isso. Aliás, de repente, o pessoal quiser, eu posso até indicar aqui alguns canais que fazem tutoriais de desenho que de repente podem dar para vocês um monte de coisa que
né? E a gente precisa também entender o seguinte, que vídeo de tutorial de desenho não é curso de desenho, pode ser a melhor coisa possível dentro de algo que não tem alguém ali te ensinando, porque uma coisa é você ter um curso de desenho você tem um professor ali que está te ensinando desenho, está lá pegando a tua mão, mostrando como é que faz, você faz o negócio errado, ele já te corrige. Isso, um vídeo pode ser do YouTube, pode ser do Vimeo, pode ser do que for, por melhor que seja planejado, a probabilidade que esses vídeos terão de substituir a eficácia de um professor ali em cima, vendo onde é que você está errando, corrigindo, propondo para você, mostrando como é que faz, exemplificando, percebendo ali, sabe, com aquele olhar clínico do cara, onde é que você está com dificuldade. Isso você não vai ter num vídeo porque você não tem um aluno. Eu não tenho um aluno aqui me dizendo, me mostrando, desenhando na minha frente, né? E ninguém tem. Então a gente não vai conseguir sacar essas coisas só existem na convivência tete a tete, né? Mas o que acontece? Como não dá para se fazer um negócio desse, então o que eu estou fazendo? Eu peguei um tema que é um tema muito complicado, cara, porque eu vou falar de acordo com a minha vivência em todos esses anos trabalhando como ilustrador, né? Até tem coisas a ver com outros tipos de trabalho, quando eu fiz coisa de animação também, alguns outros trabalhos que eu fiz que tem a ver com design e tudo mais, mas eu vou colocar aqui para uma forma de repente servir de alerta para vocês se ligarem. Eu sei que tem gente já que faz coisas talvez até melhores do que essa que eu vou fazer, mas nenhuma das pessoas tem a vivência da Anta aqui, né? Então, assim, o objetivo disso é fazer com que, de repente, esse vídeo seja útil para que outros colegas, outras pessoas que estejam iniciando, que estejam ali cheia de gás, cheia de esperança e cheia de ilusões, que pelo menos esses alertas sirvam para essas pessoas pouparem seu sofrimento. Então eu vou falar a respeito das roubadas que eu já vi, das roubadas que eu presenciei, as roubadas que eu já entrei, para que vocês fiquem, né, mais de olho ali e evitem, de repente, entrar nessas situações, nessas propostas que geralmente, assim, existem muitos sinais do que é uma roubada de trabalho e desenho. E, via de regra, quando você tem esses sinais, e isso já aconteceu comigo algumas vezes, aliás, bastante vezes até, você sabe que os sinais estão dados e que aquilo é roubada, e você fala, não, mas dessa vez eu acho que não é. E é, entendeu? Eu nunca tive um caso que de repente não tivesse sinal de roubada que não fosse roubada. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, porque assim, a roubada não são só propostas de trabalhos arrombados, né? Porque todo mundo já viu, né, propostas, anúncios de trabalhos arrombados, entendeu? Mas a gente precisa entender que os trabalhos arrombados que são propostos para a gente só existe porque tem muita gente querendo trabalhar e tem pouco trabalho para fazer. Quando você tem uma realidade econômica, uma realidade social que é invertido, em que tem pouca gente disponível para trabalhar e tem muita oferta de trabalho, a quantidade e a probabilidade de aparecerem roubadas diminui drasticamente. Por quê? Porque assim a gente precisa entender que empresa e nisso um empregador, a relação de repente de exploração, de abuso, não é uma relação que está em jogo a ética do empregador ou da empresa, ou a moral do seu chefe, do cara que vai te empregar. O que está em jogo é a lucratividade da empresa. E uma empresa, ela tem como único e exclusivo objetivo no mundo obter lucro. Se você tem uma empresa que fabrica tênis, você montou ali uma fabriqueta de tênis, o objetivo dela não é fabricar tênis, é ter lucro. Ela entende que ela vai ter lucro fabricando tênis, mas não adianta nada ela fazer o melhor tênis do planeta se ela não tiver lucro, entendeu?
Se você tem uma empresa ali que ela faz calça jeans, o objetivo dela real é obter lucro fabricando calça jeans. Se você tem uma empresa que é uma loja de eletrodoméstico, o objetivo dela real é obter lucro vendendo eletrodoméstico. Então, tudo aquilo que tem a ver com a atividade que uma empresa faz, ela só faz sentido se a empresa obter lucro. Sem lucro, não há motivo para uma empresa existir. É assim que elas funcionam. Não existe uma outra forma de qualquer empresa privada existir, se não for através do lucro. E aí o que acontece é que lucro a gente entende matematicamente assim: se você gasta 10 e você ganha 10, você não tem lucro, porque você não voltou mais dinheiro do que você gastou. Se você gasta 10 e você ganha 9, você tem prejuízo de 1. Né? Isso é fácil da gente entender. Se você tem um gasto de 10, você tem uma entrada de dinheiro, uma receita de 12, você tem um lucro de 2. E assim por diante. E aí qual é a questão? A questão é que o objetivo de uma empresa não é apenas ter lucro, mas sempre ter mais lucro, porque essa é a grande graça de quem é empresário. É a grande motivação que o empresário tem. Se hoje ele tem 2 de lucro, ele vai querer fazer alguma forma de ter 3 de lucro, depois ter 4, depois ter 5. Então o que acontece é que as empresas elas já normalizam o lucro. O lucro para elas já é o normal. Não existe nada de excepcional em você ter lucro. Uma empresa ela existe para ter lucro. Então ela coloca como algo a ser batido aumento de lucro. Então, de repente, essa empresa que hoje em dia tem 2 de lucro, amanhã vai ter 3, depois amanhã 4 e assim por diante. Cada vez aumentando né, uma moedinha a mais o lucro. Aí ela percebe o seguinte, que ela tendo esse fluxo, do modo como ela está trabalhando, que ela está operando dentro, né, do sistema, dentro do mercado, né, ela percebe que ela ganha sempre uma moedinha a mais. Aí ela pensa o seguinte: poxa vida, mas será que não dá para a gente tentar fazer alguma forma de, ao invés da gente, cada vez a gente aumentar o lucro em uma moedinha, de repente a gente aumentar o lucro em uma moedinha e meia? Então aí ele vai ter uma outra meta. Aquele aumento regular de uma moedinha a cada mês, a cada, enfim, vez que está levantando quanto entra e quanto sai, aquilo já vira zero, entendeu? E aí o que importa para ele é o crescimento da lucratividade. Da lucratividade, assim, o crescimento da porcentagem da lucratividade. E aí, se a pessoa consegue, lá com a sua empresa, aumentar por mês uma moedinha e meia, ele vai procurar, de repente, uma forma que ele tenha uma progressão, né? Que tipo assim, não, eu quero que isso gere um ciclo em que todo mês o aumento seja de 0,75, por exemplo. Então, eu ganhei uma moedinha a mais, no outro é uma moedinha e 75, e assim por diante. Então, você vai aumentando, sabe? Você vai para 2,25, 3, e aí e tudo isso todos esses aumentos, mesmo exponenciais de lucratividade, eles tendem a se tornar a base. É assim que a empresa trabalha. Então, nós precisamos aumentar nossas metas de lucro, nossas metas de aumento de venda, nossas metas de, enfim, entendeu? É assim que elas trabalham. Basta você ver um exemplo assim muito claro para mim, por exemplo, eu que vejo bastante coisa por aí, alguns vídeos que eu acompanho, por exemplo, são vídeos que mostram sobre filmes e tal. E eu vejo muito, por exemplo, o pessoal falar de filmes, né, principalmente esses filmes de super-heróis e tal, porque a gente teve aí alguns anos atrás uma meta que os estúdios de cinema tiveram, que foi hiper bem sucedida, que vários filmes de super-herói
ultrapassaram a lucratividade de US$ 1 bilhão. Aí você vê que alguns anos depois tem aquele filme que esse filme foi um fracasso, esse filme flopou. Ah, flopou por quê? Porque ele lucrou US$ 800 milhões. Meu, US$ 800 milhões. E o cara diz que ele flopou. Por que isso? Cara, como é que US$ 800 milhões de lucro é fracasso? Ele só é fracasso quando você normaliza que agora o que é aceitável para as empresas de cinema é você ter um lucro de US$ 1 bilhão. Você entende? Só que isso só tem um, assim, se a gente sair da realidade do mercado de cinema, né, a gente volta para a realidade do ser humano normal. Isso é ganância. E assim, a ganância é o ponto de normalidade do capitalismo, das empresas. Entendeu? Então a gente precisa entender o seguinte: a nossa relação como artistas ou fazedores de arte, o cara que é ilustrador, o cara que é desenhista, o cara que é sargista, o cara que é animador, ele é um profissional que ele fornece uma mão de obra para fazer um tipo de trabalho, ou ele já entrega o trabalho pronto. Esse trabalho, ou essa mão de obra, ela é um produto. Ele é um produto comercializável. E esse produto comercializável, isso é uma mercadoria, e a mercadoria, toda mercadoria, ela segue determinadas regras de mercado capitalista. Primeira regra básica é a regra da lei de oferta e procura. O que é oferta? São pessoas que estão ofertando aquela mercadoria. Seja a sua mão de obra, ou seja o desenho que você faz, a animação que você faz, o design que você faz, enfim, a história em quadrinho que você faz. Isso no mercado, na economia de mercado que a gente vive, isso é uma mercadoria. Beleza? Então o que acontece? Se tiver muita gente oferecendo a mesma mercadoria, você tem um excedente de mercadoria, né, sendo colocada dentro do ambiente do mercado. E o que acontece? Quando a oferta aumenta, o valor cai. É uma questão de cotação. Quando tem menos pessoas fazendo aquele trabalho fica mais raro, porque tem menos gente fazendo. Ou, se por algum motivo os consumidores começam a consumir mais daquele seu produto, daquela sua mercadoria, isso significa que a quantidade de pessoas fazendo aquela mercadoria, fazendo aquele produto, sempre naquela mesma velocidade de produção, vai deixar com que a quantidade de mercadoria disponível diminua, porque está aumentando a demanda, ou seja, aumenta a procura. Isso diminui a oferta, ou seja, o quanto daquela mercadoria está disponível naquele ambiente de mercado, e isso faz com que o fato de ser mais raro, a cotação daquele trabalho, daquela mercadoria aumente. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: se você desenha, se você faz quadrinhos, se você faz ilustração, se você faz charges, se você faz animação, se você faz design, seja lá o que for, a probabilidade do seu trabalho ser valorizado, isso seguindo apenas lei de mercado e capitalismo no mais básico possível. Você só vai conseguir isso se aquilo que você fizer tiver menos gente fazendo. Igual, entendeu? Se você não tiver nenhum tipo de interferência dentro do ambiente econômico, é assim que vai funcionar. Então, o que acontece? Eu sou um ilustrador, que eu estou ilustrando para 50 empresas. Quantos outros ilustradores tem? Ah, tem mais outros 20. Então, você percebe que essas 50 empresas vão estar disputando esses 20 ilustradores.
Então você vai ter uma demanda maior do que oferta. Logo, existe uma probabilidade muito grande desses 20 ilustradores terem um trabalho valorizado. As ofertas de trabalho para ele serem mais consistentes, mais vantajosas. Por quê? Porque a empresa precisa da tua mão de obra e não tem quem faça. Então ela vai começar a te oferecer vantagens para você não ir para o concorrente dela. Você entendeu? Então o que acontece? Num ambiente normal, sem nenhuma grande interferência, ou sem nenhum. Enfim, só vale a pena você trabalhar numa determinada área se aquela área estiver aquecida economicamente. Então, gente, não adianta você brigar. Se você está trabalhando na área de arte, seja de propaganda, ali para fazer ilustração de propaganda, seja para fazer animação de comercial, de TV, ou seja para você fazer história em quadrinho, ou para você ilustrar livro, você só vai ter um ambiente que seja favorável para você, que vai te valorizar, e essa valorização ela é paulatina, ela com o tempo vai te valorizando. Isso só vai acontecer desse jeito naturalmente se o mercado, esse segmento que você atua, tiver aquecido. Tiver aquecido, tiver aumentando a demanda para essa mão de obra e não tiver novas pessoas entrando no mercado, entendeu? Agora, se você tiver um mercado mesmo que seja aquecido, vamos supor que está tão aquecido que esses 50 clientes no ano que vem viram 60, no outro viram 75, no outro já viram 100. Se você só tiver sempre 20 ilustradores, para esses 20, cara, quando tiver 100 empresas, né, vamos supor essa possibilidade. Quando tiver 100 empresas, cara, esses caras vão estar no céu. Porque a quantidade de gente oferecendo benefício, aumentando o salário e tudo mais, e política, sabe? De você ter vale transporte, vale não sei o quê, você ter auxílio alimentação, você... enfim, milhares e milhares de coisas. Poxa vida, vai aumentar pra caramba. Aí você vê o seguinte, essa é uma lógica que vai acontecer apenas nisso. Agora, se de repente, em um ano de 50 vai para 60, mas aí isso acontece muito, né? Porque as próprias empresas, principalmente empresas grandes, elas costumam ter uma influência muito grande dentro de governos, e aí eles vão pressionar, por exemplo, para que abram dentro da sociedade cursos formadores para poder dar conta dessa mão de obra. Então, de repente, o ano seguinte tem 60 empresas, você tinha 20. Só que no ano seguinte abriu aí alguns cursos aí para você, né, para pessoas se formarem naquilo que você está fazendo. E aí o que acontece? Antes era 20 para 50. Aí no ano seguinte vai ser 60, só que em vez de ser 20, se formaram mais 30 pessoas. São 50 pessoas contra 60. No ano seguinte, que vai estar 75 empresas, vão estar contra 80 profissionais. Aí tem mais gente. Já no segundo ano, já vai ter mais gente oferecendo a sua mão de obra do que mão de obra para absorver gente. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Porque eu vejo muita gente que pensa assim, de maneira indiscriminada. Poxa vida, eu não consigo mais, sabe, arranjar trabalho. Os trabalhos me pagam muito mal que eu vou dar aula de desenho. Eu vou formar gente. Cara, você vai formar gente e vai colocar gente no mercado que já não está crescendo para essas pessoas não arranjarem emprego. Só que, meu, você é ser humano, essas pessoas também são seres humanos. Cara, imagina só o grau do problema que vai acontecendo isso. Foi se acontecendo por muitos anos. Então, são pessoas que sabem desenhar, algumas sabem mais, outras pessoas sabem menos. Algumas formações são bem básicas, mas o que acontece? Dentro daquelas pessoas que estão naquele nível que está a maior parte das pessoas, aquilo tem uma oferta muito grande. Então, quando você tem um mercado que ele é saturado de pessoas oferecendo aquela mão de obra, você tem uma segunda questão ali. É que você pode ter o seu trabalho
sendo encarado como uma commodity ou como uma mercadoria com um diferencial. O que é isso? É assim, você vai desenhar esta rolha. Tá vendo essa rolinha aqui? Rolha, não é rola, é rolha. Você vai lá e desenha essa rolha. E todo mundo, você pede para 50 pessoas desenhar essa rolha. E 50 pessoas desenham essa rolha do jeito que você está vendo aqui. E toda pessoa que sai de um curso, que faz um curso aí para desenhar, consegue desenhar a rolha do jeito que ela é. Então o que acontece? O trabalho que todo mundo faz é uma commodity. Por isso que no mercado de produtos em geral, que não é nem arte, o pessoal fala, né? E fala assim, putz, cara, que péssimo, o Brasil é um produtor de commodity, por isso que a economia do Brasil capenga tanto. Por quê? Porque ele só planta soja, só planta café e só vende minério de ferro cru. Porque assim, se você tiver uma mina de ferro, em qualquer lugar do planeta, o minério de ferro é a mesma coisa. Se você tiver reserva de petróleo, qualquer lugar que se extrai petróleo, o petróleo é o mesmo. Se você tiver plantação de soja, em qualquer lugar do planeta que você plantar soja, a soja é a mesma. Se você tiver ali criação de gado para corte, ou para leite, seja a carne ou seja o leite que você fizer, qualquer lugar do planeta é o mesmo leite e a mesma carne. Isso é commodity. Entendeu? E aí o que acontece? Commodity, lembra do que eu falei aqui de lei de oferta e procura? Uma commodity, ela sofre os impactos da lei de oferta e procura com muito maior intensidade, porque é muita gente, é muita produção de muita coisa igual. Agora, coloca isso no mundo do desenho, da ilustração, da arte. Se o teu trabalho é um trabalho que se equipara ao trabalho de qualquer outra pessoa que se formou junto de você, você tem uma commodity. Então você, na hora que você tem o seu trabalho sendo apresentado, porque muitas vezes a pessoa fala o quê? Ah, tá, os caras estão precisando de um trabalho que é assim, vetorzinho, bonitinho, fofinho, não sei o que. Aí, meu, de uma turma de 40 alunos, 30 fazem aquele desenho porque sabe, já contaram para eles que tem um monte de lugar que contrata isso. Meu, você está fazendo uma commodity. Não adianta. Você está fazendo uma commodity. Você é a soja da ilustração, você entendeu? Que depois serve para alimentar porco lá na China. É isso, é isso. Desculpa, eu podia falar uma coisa legal, mas não é legal. E é isso aí, entendeu? Agora, da mesma forma como se você tem um cara ali que cria o seu gado para corte, e daí, ao invés do cara pegar e mata o gado, pega os pedaços do boi lá cortado lá e exporta, o cara vai lá, ele pega, corta os bifes, os pedaços bonitinho, tempera, aí o cara beneficia, aí o cara faz um hambúrguer, faz um não sei o que, faz um medalhão, aí o cara faz comidas diferenciadas com temperos diferenciados, mistura coisas e daí ele vende a comida pronta, por exemplo, com cortes especiais, com um monte de coisa. O que ele tem? Ele está produzindo uma coisa que parece ser igual aquele cara que só vende os pedaços do boi lá cortado e tal. Mas ele vende uma coisa que ninguém vende. Ele produz uma coisa que ninguém produz. O que ele tem? Ele tem um diferencial. Quando um cara compra aquilo, o cara vai comprar aquilo porque fala: nossa, cara, isso é diferente, cara, eu quero isso aqui. Aí o que acontece? Esse cara fala para o outro, fala: pô, esse cara aqui, produtor de carne, ele tem ali uns produtos que ele já vende beneficiado, que é uma maravilha, uma delícia e tal, não sei o quê. Cara, ele tem um diferencial. Vai ter, de repente, 2, 3, 4, 10 clientes ali que vão querer comprar lá o bifinho que o cara está fazendo. E aí, vamos supor que o cara lá do boi cortado, ele consegue vender, porque daí tem né, a gente já viu aquela coisa da arroba do boi custa tanto. Imagina que a carne ali dê 10 contos o quilo, né? Não sei que carne para dar 10 contos o quilo, mas vamos supor, né, gente? R$ 10 o quilo lá do boi só fatiado ali.
Tá, é aquele cara, de repente, consegue fazer lá o seu bifinho, essa carninha com um monte de coisa e tal, bababá, diferente. O cara começa a vender por 10. Aí aumenta a demanda. O cara vende por 20. O pessoal continua pagando porque tá barato. O cara que paga pelo benefício que ele tem, tá barato. Aí o cara aumenta para 25. O cara continua, tá barato. A concorrência não tem. E aí as pessoas vão querer você porque você tem uma coisa que o outro não tem. Então você tem um diferencial. É quando você consegue ganhar melhor. Isso eu estou falando, volta, eu retorno. Não estou falando de nada de organização sindical, não estou falando, não estou tratando nenhuma questão que seja voltada para, sabe, para uma visão mais socialista, ou, né, na organização de classe. Estou falando de regra dentro das normas do capital, tá? Então o que acontece é o seguinte, você tem ali um produto que ele é melhor e que o teu cliente, o teu comprador, ele percebe que ele é melhor, ele gosta. Se você aumentar o valor, ele vai continuar comprando porque ele sabe que ninguém faz. E aí o outro vai querer também, e o outro vai querer também. Você pode aumentar ainda mais porque você tem a teu favor a lei da oferta e a procura, entendeu? Porque tem muita gente procurando. Começa a aumentar pessoas procurando por aquilo. Só tem você fazendo. Aí o que acontece? O que geralmente acontece, isso no mercado de quem faz arte, ali, que faz ilustração, que faz. Acontece muito. Putz, o cara tá fazendo 3D agora todo mundo faz 3D. Cara, a pior coisa que existe é o cara que chega por último. Porque o cara que chega por último é o cara que ele tá fugindo do commodity fazendo uma commodity de um negócio que era diferencial. Não adianta nada. A gente precisa entender isso. Não vai adiantar nada você chegar, sabe, num negócio. E tanto é que eu lembro que eu, como ilustrador, tinha um monte de gente já fazendo 3D e eu não aprendi 3D na época que tinha pouca gente fazendo 3D. Então eu falei, não, eu vou me especializar em fazer um tipo de ilustração que não seja 3D, mas que seja uma ilustração que tenha alguma qualidade acima da média, eu vou procurar características que fossem me diferenciar da maior parte dos ilustradores que eu vejo por aí. Só que assim, puta, mas 3D tem trabalho pra caramba. Mas tem um monte de gente, todo mundo fazendo curso de 3D. Aí eu comecei a ver lá curso de Maia, de caramba 4, caro para cacete. Por quê? Porque tava dando grana, né? E o pessoal tá disposto a pagar. E aquele curso que o cara tem que fazer pelo menos 4 anos de curso, vale, sabe, pelo menos 4 anos de curso, para fazer um negócio bem pra caramba. Porque tem uma curva de aprendizado lá, o Maia, que é dificílima. E a pessoa vai ter que ficar ali em cima, e é um software caro para burro. Eu pensei, cara, e nessa época já tinha um monte de gente fazendo. O que eu pensei, cara? Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu já entrei atrasado nessa corrida. Essa corrida eu vou entrar para perder. Porque para eu estar bom, vou ter que perder 4 anos da minha vida, que eu vou estar gastando uma grana num curso caro, para um software caro, para ter um equipamento caro, para daqui a 4 anos o mercado tem mais gente ainda do que tem agora, e essa demanda já não está tão grande assim. E aí tudo esse caro, 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 não é compensado. Entendeu? Então, assim, a gente precisa pensar nessas coisas. Se você está pensando apenas como um cara de atuação de mercado profissional, numa característica meramente do capital, se você não levar em consideração todas essas coisas, esquece, meu amigo. Você está fadado ao fracasso. Eu estou fadado ao fracasso. Qualquer um está fadado ao fracasso. Essa é a base de todas as coisas. Então, todas as coisas que forem acontecer daqui para frente, seja gente querendo aprender 3D, gente fazendo arte com inteligência artificial, gente fazendo arte vetorial, o vetorzinho bonitinho, gente fazendo arte misturada com design, gente fazendo desenho no estilo assim, um assado, com visual na linha bibibi, bobobó, bebebé, é sempre essa a regra. Mas aí o cara ele tá seguindo as tendências do mercado. Meu, tendência de mercado é o seguinte, eu vou falar para você, eu vou ser sincero com você. Tendência de mercado é assim, hoje tem uma, amanhã tem outra, entendeu? Então assim,
Se você vai fazer uma coisa pensando que a tendência do mercado para você ser contratado vai te ajudar, ele pode te ajudar agora. Você não sabe daqui a 5 anos. Por quê? Porque essas questões de tendência de mercado, elas seguem a mesma lógica da moda. Hoje em dia uma coisa está na moda, um estilo está na moda, você aumenta a demanda, porque as empresas elas precisam ter essa coisa de uma coisa está na moda, porque as pessoas compram não porque de repente elas precisam, mas porque aquilo está na moda e aquilo que está na moda elas não têm. Então, elas precisam mostrar que está na moda, precisam mostrar que estão antenadas, precisam mostrar que elas são, enfim, e aí elas gastam, e elas consomem. E aí daqui a 2, 3 anos vai estar cheio aquilo ali já não vai ter o mesmo apelo de venda. Aí você vai para uma outra linha, para uma outra característica. A não ser que você tenha algum as na manga, e esse as poderia ser, entre os ilustradores, entre os desenhistas, poderia ser, de repente, uma categoria que fosse unida o suficiente para ela ditar as tendências de mercado, para ela propor quais são os caminhos novos, para que os próprios ilustradores, desenhistas e tudo mais, eles já estivessem se preparando para uma nova onda e aí eles aproveitarem, surfarem dentro daquilo e terem o seu lucro e tudo mais. Porque se você estiver esperando que venha uma demanda que vai ser vindo pelo mercado, ou seja, pelos diretores, empresários, investidores, vai vir aquilo que vem na cabeça deles. O que eles enfiarem na cabeça deles, que é o novo caminho. E você não vai ter nenhuma decisão sobre isso. E é o que geralmente acontece. E aí o pessoal que desenha, geralmente assim, o cara aposta numa coisa, numa linha, outro aposta noutra coisa, noutra linha, outro noutra coisa, outro noutra coisa, assim por diante. Aí algum deles vai acertar, seja em cheio ou seja próximo, e enquanto você estiver ali dentro do caminho, que o mercado não é uma entidade, são pessoas que decidem os rumos. Se você estiver dentro daquele escopo ali que está, né, sido escolhido, você está bem. Os outros estão mal, os outros vão ter que correr tudo para tocar. Aí o que acontece geralmente é isso, é esse comportamento de manada. É para cá, todo mundo vai para cá. Aí só que acontece o seguinte, quem está ali liderando aquele tipo de coisa, tá surfando plenamente. O resto, o gadão mesmo, vai ficar só com o resto. Ou seja, commodity, entendeu? O primeiro cara, o segundo cara, o terceiro cara está no diferencial. O resto, commodity. E não adianta. Enquanto as pessoas estiverem dentro dessa lógica, o que a gente vai ter é isso. E assim, você aceitar que as regras são essas, pode ser uma grande roubada. Porque você precisa entender que você não é uma única pessoa que está ali procurando trabalho. Você não está sozinho. Então você precisa pensar muito bem. É isso que você quer? Você quer se sujeitar? Você quer correr esses riscos? Porque assim, o empresário, o investidor, ele não aceita correr esse tipo de risco, não, viu? Você aceita. Você mergulha de cabeça, mas o cara que vai te contratar, ele não topa não essa parada, viu? É só uma dica, tá? Eu tava colocando como roubada toda a parte que é institucional da forma como funciona o mercado, como funciona a economia, para que a gente entenda que tipo de desenho de economia, de dinâmica econômica, e de forma como artistas, desenhistas, ilustradores, animadores, quadrinistas podem se posicionar ou se entender e atuar como grupo institucionalmente falando para que não seja roubada, tá? Isso assim é uma forma, eu apenas apresentei, assim, eu não passei nenhuma solução. Gostaria de repente que isso servisse para suscitar na cabeça de vocês o que em termos de grupo, de coletividade, dá para ser feito, tá? Porque não vai adiantar nada eu ficar falando, ficar dando minhas conclusões, porque é preciso que antes as pessoas comecem a entender mais ou menos o mecanismo dessas coisas, como funcionam, para de repente a gente poder chegar a proposições um pouco mais fortes, tá? Então agora,
que eu vou colocar em termos de roubada? Eu vou colocar um posicionamento que ele é mais pessoal, mais de vivência mesmo. Não que aquilo não seja de vivência, mas aquilo é uma vivência de percepção do que eu pude compreender e como eu pude atuar e que eu percebi que é onde a coisa funciona e não funciona. Mas agora de uma maneira mais individualizada. Eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer para qualquer um que a gente precisa tomar muito cuidado, que pode ser roubada e via de regra é roubada, é quando a gente aceita fazer um trabalho por consideração. Por consideração do cliente, que é nosso amigo, que é uma pessoa que começou com a gente. Não que essa pessoa seja uma pessoa má, não que o trabalho seja uma roubada, mas o que acontece? Esse é um defeito que eu tenho. Eu tenho o péssimo defeito de quando tem algum cliente que é uma pessoa que já tem uma longa data, que eu já trabalhei, que eu já desde o começo, que havia a pessoa começar e acompanhei, e a pessoa me pede alguma coisa, eu costumo cair nesse erro de não, a gente começou junto. Eu não vou exigir o mesmo grau de profissionalismo que eu costumo exigir com outros clientes. Porque esse cara é um cara chegado meu, o cara é um cara que começou comigo, a gente começou junto, e aí a coisa desanda. E na maioria das vezes não é pelo cara. Às vezes pode ser por causa do chefe do cara, por causa do cliente do cara, que o cara tá só intermediando. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Porque se você tem um cara que é camarada teu, cara, esse camarada teu, se é camarada teu, se ele confia em você, se ele trabalha com você, ele vai aceitar trabalhar em termos que sejam mais profissionais, de você estipular de repente prazos, se você estipular datas. E uma outra coisa também, que muitas vezes você pensa, né, e que eu já caí bastante nisso, que é a questão de você, assim, imagina que você tem um trabalho que você cobraria para uma pessoa, seja ela qual fosse, desde que não fosse o seu camarada, uma pessoa que você tem uma consideração, você ia cobrar, sei lá, R$ 3.500. Aí o teu camarada tá ali te passando o trabalho e ele te propõe R$ 1.500. E você fala, pô, vou fazer, né? Vou topar. Pô, o cara é meu camarada, o cara tá sempre, né? Tá sempre aqui comigo e tal. E aí, assim, você sabe que é um trabalho que vale 3,5 pela complexidade do trabalho, pela exigência do trabalho, pelo grau de dificuldade, pelo prazo. E aí você começa, enquanto você está fazendo o trabalho, você começa a ter dificuldades. Por quê? Porque aquele prazo que você tem, porque aquelas exigências que te são colocadas para aquele valor de grana, você tem que fazer com que aquilo compense. E aí você fala, não, mas se de repente não ficar do mesmo grau que é que o cara está exigindo, o cara também vai compreender, porque o cara está pagando menos. O cara está pagando menos da metade. E o cara vai entender, sabe? Se de repente eu, né, chegar na hora de entregar, coisa ainda demorar uma meia hora e o cara, pô, o cara vai entender. O cara vai entender? O cara não vai entender. O cara nunca entende. O cara é teu camarada, mas ele não entende. Porra, aí você que tá errado. Porque você pensa assim, eu aceitei fazer por menos, num prazo mais curto, uma condição que eu estava correndo o risco de não ficar tão bom e não ficou tão bom. Chegou na hora do prazo, eu não consegui entregar, precisei, enfim, apressar o negócio, ou o resultado final não era tão bom quanto o que estava esperado. Só que aquele resultado esperado precisava ter o dobro de prazo, ou precisava do dobro de verba, porque verba faz diferença assim, porque verba permite que você vá atrás de pesquisa, vá atrás de matéria-prima, vá atrás, inclusive, de contratar outras pessoas para te ajudar a fazer o trabalho. Muitas vezes no prazo que a pessoa quer e assim por diante. Ou pessoas que são especializadas em algum tipo de coisa ali durante a produção do trabalho, que de repente você sabe que essa pessoa vai dar uma qualidade determinada e que você sozinho você não vai conseguir fazer tão bem e aí você corre o risco. E você se queima. O antiprofissional é você. Não é o cara que te propôs um trabalho com prazo apertado, não é o cliente que não tinha verba para pagar, entendeu? Então, assim, essa relação ela é muito desigual. Tudo que pode dar errado que
fatalmente vá dar errado no trabalho, a responsabilidade é só sua. Não entregou no prazo? Problema é seu. Não fez do jeito que o cliente queria? Problema é seu. Não ficou tão bom? Problema é seu. Culpa sua, não é culpa do cliente. O cliente nunca tem culpa. Entenda uma coisa, ainda mais numa relação em que você não é um funcionário, mesmo se você fosse funcionário, entendeu? O contratador nunca tem culpa de nada. Quem tem culpa é você, entendeu? Então, seja o cara mais legal do mundo, o seu melhor amigo e tudo mais, cara, sempre exija que tudo seja o branco do preto, sabe? Aquilo lá, do jeito que está escrito, determinado, com o prazo certinho. Por quê? Porque, assim, a probabilidade de uma coisa dar errada por questões que você vai deixar passar, e eu já deixei passar. E é impressionante, quando você tem ali um camarada, a coisa dá errado. E não dá errado, não é uma coisa como se fosse uma simpatia, entendeu? Não é como se fosse uma maldição. Ah, porque todos os caras que são meu amigo que eu trabalho dá errado. Não. É porque todos os caras que são seu amigo com quem você trabalha, você abre mão de princípios, você abre mão de exigências, você procura ser camarada e aí você se ferra porque você não consegue entregar o trabalho do jeito que o cara quer, e o cara quer daquele jeito, o cara quer naquela qualidade, ele quer naquele prazo, ele quer com aquele grau de, sabe, de coisinha e tal, e o cara não vai entender. Não vai entender, ele não entende. Por quê? Porque combinando não é caro e você se ferrou nessa, e a culpa é tua. E não adianta, seja pro mundo inteiro que for, a culpa é tua, não é do cara. Então, cara, assim, é o segredo do fracasso, porque é você fazer um trabalho que o teu cliente não vai ficar bom, mesmo sendo seu amigo, ele não vai gostar, capaz de deixar de ser o seu amigo, capaz do cara se afastar de você, capaz do cara nunca mais pedir trabalho para você, capaz do cara, inclusive, não mais te indicar. Porque tem muito cara que, de repente, até o camarada é legal e tal, não sei o que, ele te indica para outros clientes. O cara nem isso mais faz, entendeu? Porque você pisou na bola com o cara e, assim, na cabeça do cara, você pisou na bola com o cara porque você pisou na bola com o cara. Não é porque, de repente, o cara pediu trabalho num prazo que não dava para fazer, porque tinha uma grana que não dava para você fazer, sabe? E o que você, de repente, ia precisar ter outras pessoas trabalhando com você e não teve, sabe? Não adianta. Então, assim, fazer trabalho por consideração, nunca leve em consideração fazer um trabalho para uma pessoa por consideração. Trabalhar para uma pessoa por consideração. Eu já fui até contratado, sabe, para trabalhar na empresa de pessoa que é meu amigo. Por consideração, eu falo assim, eu vou lá trabalhar, vou lá ajudar por consideração. Porque se é uma pessoa que eu te considero pra caramba, eu considero essa pessoa demais, que essa pessoa me ajudou muito, essa pessoa foi muito companheiro lá atrás, entendeu? E aí você vê a situação do trabalho, é uma situação bem complicada de trabalho, é uma equipe bem complicada, tem pessoas ali que são bem complicadas, e aí você fala, não, mas é meu amigo, cara, vou comprar briga. Aí você compra a briga e ó, você já sabe onde a mão vai, né? Você se ferra. E a culpa é tua. E você sai queimado. Porque você comprou uma briga que não é tua. E o pior de tudo é que, de repente, o teu amigo, o teu camarada, e a pessoa, e a situação e a condição que estava fazendo com que tudo estava dando ruim, se acerta e você se ferra. Então, assim, você ter um posicionamento que seja sempre profissional e você seja firme nas suas exigências de prazo, de preço, de condições, de regras, tem que ser sempre o mais claro possível. Ah, mas a pessoa não aceita. A pessoa está pedindo para você mudar a regra. Todas as vezes que eu tive a experiência em que um cliente me pediu para mudar a regra, deu ruim. Por quê? Porque ele pede para você mudar uma regra que te beneficia, porque ele nunca vai pedir para você mudar uma regra que beneficia ele. É assim, um valor que você negociou lá com o cara, com o cliente, que vai te pagar bem, aí o cara de repente não gosta de pagar bem porque ele sabe, tem cliente que é assim, se você vai pagar bem, não é justo para você, não é o seu esforço não, está sendo compensado, você está explorando o cara, você está explorando o cara. E aí você cede, você fala, não, mas vou mostrar que eu sou moderado. Eu vou mostrar que eu não sou um cara chato, não sou um cara intransigente. E geralmente,
quando você quebra uma regra, essa vai ser a primeira regra que você vai quebrar, porque vai ter outras e outras e outras, porque aí a regra é quebrar regras, sabe? Aquilo que está estipulado. Então, toma muito cuidado com essa coisa. Não, por consideração, porque é parente do amigo, é mulher do amigo, é primo do amigo, é gente que o cara indicou, e aí. Porque tem muita gente também que utiliza essa coisa da indicação para você pegar leve, entendeu? Só que, cara, não existe uma relação de trabalho de pegar leve. Se ele exigir uma coisa, e eu já fiz trabalho assim que o cara falou para mim: não, é um trabalho hiper simples, vai ser rapidinho, o trabalho não precisa de um estilo muito rebuscado, aí você faz um estilinho ali bem que parece boneco de palitinho. Aí esse boneco de palitinho vira literalmente um desenho psicodélico, cheio de formas coloridas e o cacete a quatro, que já me aconteceu isso, que eu fiz um orçamento ali para ser um trabalho de boneco de palitinho, que virou um trabalho todo psicodélico. E aí você triplicou, quadruplicou a tua quantidade de trabalho feito, quadruplicou a complexidade do trabalho, quadruplicou o quanto você vai gastar de um monte de coisa, inclusive material, e aí você cobrou um preço de boneco de palitinho, entendeu? E o cliente ficou feliz da vida e você com prejuízo. Você marcando prejuízo. Porque o prejuízo, quando guarda no teu bolso, para o cara é um ótimo negócio, é um case de sucesso. Para você é um case de fracasso. É preciso entender o seguinte: nem todo case de sucesso do cliente vai ser um case de sucesso de você. Para você, só vai ser case de sucesso se você teve lucro, se esse lucro for bom, se ele compensou o tanto que você trabalhou e, principalmente, se esse trabalho gerou novos trabalhos. Caso contrário, não é um case de sucesso. No mínimo, empatou o jogo. E aí a gente vai numa segunda dica, que muitas vezes isso acontece, principalmente quando você está querendo abrir mercado novo. Você está querendo clientes novos, clientes que de repente não estão acostumados a contratar o tipo de trabalho que você faz, porque você dá uma aliviada pro cara para ver se o cara aceita. Então, de repente, você vai topar trabalhar sem contrato. Meu, trabalhar sem contrato é para você perder os cabelos. Você perder os cabelos. Trabalhar sem contrato é pedir para você ter dor de cabeça. Por quê? Porque o prazo você estipula de boca que é um, aí enquanto você está fazendo, o cara quer outro. Meu, isso já aconteceu demais, cara. Já um dos últimos trabalhos que eu tive, que é um trabalho, inclusive, que um amigo meu me passou, que tinha, tipo assim, você tinha 3 meses para fazer o trabalho. Era um monte de trabalho para fazer, pequenininho e tal, mas você tinha 3 meses para fazer. Era uma porção. Eu já estava na faculdade, estava com trabalho, estava de faculdade, estava em época de prova e tudo mais. Eu falei, olha, eu só consigo fazer se for desse jeito. Tenho esses 3 meses para trabalhar. Aí, topei. Passou mais ou menos uma semana, o cara começou a vir perguntar para mim. Cara, mas, pô, será que você não pode me entregar isso tudo em um mês e meio? Eu falei, cara, combinado são 3 meses. Não, porque esses 3 meses é para eu ter o trabalho pronto. Então você precisa passar esse trabalho para mim, porque eu preciso ter o trabalho pronto para poder entregar. Eu falei, meu filho, não foi isso que a gente combinou. Se você quiser, em um mês e meio, eu te passo a maior parte do trabalho. Mas em 3 meses, eu vou pegar todo esse trabalho que eu ia ficar em 3 meses, porque para eu ficar trabalhando em um mês e meio, produzindo uma coisa que eu demoraria 3 meses, só se eu não fizer mais nada na vida. Só que eu tenho faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho trabalho de faculdade, eu tenho prova, eu tenho que ler, e não vai rolar. E aí, cara, o que aconteceu? O cara começou a pressionar, inclusive meu amigo que eu tava trabalhando com ele, porque, porra, não, mas você tem que entender o lado do cara. Eu tenho que entender o lado do cara. Eu não fechei o trabalho, eu não fiz contrato, né? Eu não tinha fechado como contrato, mas aí o cara, no meio do caminho, ele muda, entendeu? Aí eu lembro que o meu amigo, ele me passou um áudio do cara fazendo uma reunião do cara que falou assim: eu vou dar, tipo assim, um prazo de não sei quanto para o cara me entregar. Se o cara me entregar até tal coisa, tipo assim, como se fosse uma meta, que já era mais da metade do trabalho, o cara tá fora. Aí eu respondi para meu amigo: então eu tô fora. Por quê? Porque o cara vai me queimar. Porque assim, essa que é a questão. Se eu fizer a exigência do cara, eu vou me prejudicar. E eu já tinha falado que eu aceito o trabalho nessas condições e não pode ser diferente, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho outros compromissos para fazer. O cara quer que eu abra mão de todos os meus compromissos, que eu me ferre na minha vida
para eu entregar um negócio bonitinho para o cara. Então, assim, não tem contrato, não tem coisa acertada direitinho, ó, você vai trabalhar tanto, você vai produzir tanto, você vai ganhar tanto. Não faça. Outra coisa também, cara, é assim, geralmente fede quando você está numa equipe de trabalho e a pessoa que é o gestor da equipe muda. Quando muda o gestor. Quando muda o gestor, mudou o gestor, o gato subiu no telhado, entendeu? Porque eu já peguei um trabalho também que estava hiper legal, também nessa mesma condição. Ó, gente, eu estou fazendo faculdade, eu não vou ter esse tempo disponível. Mas, ó, se você quiser, eu tenho condições de trabalhar de 3 a 4 horas por dia, que é uma coisa de meio período. E aí eu fiz um negócio que eu falei assim para os caras: o negócio é o seguinte, para eu trabalhar isso, essa carga horária, eu tenho que ganhar um valor que vá me ajudar a pagar as contas. Beleza? Aí o cara fez lá o cálculo, viu quanto que ia pagar, falou: não, dá para ir numa boa. Daí trabalha aí nesse seu ritmo, que a gente tem prazo aqui para a gente fazer a execução do trabalho, o projeto inteiro. São meses e meses de projeto inteiro. Pela quantidade de coisa que você vai ter que produzir, dá para fazer tranquilamente, você trabalhando 3, 4 horas por dia. Nessa média aí, você vai ganhar uma grana que não vai te deixar na mão e você vai trabalhar, sabe, para aquilo que a gente precisa bem, entendeu? Só no começo, a gente até tinha combinado com o cara, ó, a gente vai ter uma certa dificuldade porque a gente vai estipular toda a questão visual do trabalho, qual vai ser o estilo das ilustrações, qual vai ser a técnica, qual vai ser a melhor forma de procedimento para o trabalho ser realizado, ser finalizado, para ter o resultado que a gente sabe, toda aquela coisa, porque trabalho tem isso, não tem só você chegar e fazer o trabalho. Você vai fazer toda uma pesquisa, todo um trabalho de base. Aí o que acontece? Mudou o gestor porque ele tinha sido contratado por uma outra empresa. Aí mudou uma outra pessoa ali. E, cara, assim, primeira coisa, ó, gente, vamos parar com isso daí. Vocês estão muito lento, tá muito preguiçoso, o negócio tá muito lento, vamos apressar. Bom, beleza. Eu tinha acordado um valor para trabalhar as horas, dupliquei as horas, duplicou o valor, para mim estava ótimo. A sorte minha foi que justamente isso aconteceu bem na época da pandemia, quando a faculdade ficou acho que um mês, 2 meses sem ter aula, né? Que depois isso me rendeu algumas dores de cabeça por um bom tempo, né? Mas naquele momento dava para fazer isso. Então eu, sabe, era para trabalhar só meio período, comecei a trabalhar um período inteiro, né? De trabalho, duplicou o trabalho, mas duplicou o que eu ia ganhar. Aí, não, legal, tudo bem, tá tudo bem. Aí começou a exigir cada vez mais. Não, mas, sabe, vamos colocar agora uma meta. Vamos colocar uma meta que, sabe, para tal dia você tem que entregar até tal coisa. Que aí começa a subverter essa ordem de coisa, entendeu? Você tem que entregar, sabe, para a meta. Só que aí, para você, as metas começam a ficar mais apertadas, que é para viabilizar o projeto, né? E aí o que isso significa? Significa que você, em vez de duplicar o seu trabalho, você vai triplicar o seu trabalho, sabia? Então, aí foi eu, né, triplicando meu trabalho. Só que eu já tinha feito o contrato, triplicou o valor. Triplicou o valor, aí, pô, pra mim tava ótimo, cara, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, numa realidade de isolamento social, que não tinha para onde ir ou o que fazer, pra mim tava ótimo, tava maravilhoso, né? Só que assim, se eu tiver que voltar para a universidade, ferrou com isso, né? Mas enquanto tá isso, tá beleza. Aí o que acontece? O valor que eles estavam pagando, que estava planejado ali, o carinha desde o começo, que ia ser uma coisa, virou o triplo daquele valor. Aí o que acontece? Os gestores ali da empresa começaram a chiar. Esse cara tá saindo muito caro. Pô, ele está custando 3 vezes mais. Lógico que eu estou custando 3 vezes mais. Eu estou produzindo 3 vezes mais, estou trabalhando 3 vezes mais. E aí a coisa começou a degringolar, degringolar, degringolar. Aí eu lembro que um carinha lá que era o roteirista lá, em um determinado momento ele resolveu falar, não, isso aqui eu vou desenhar e tal, não sei o quê. E era uma coisa bem como se fosse tira de história em quadrinho. Eu falei, não, vai, faz. Né? O cara acha que é fácil fazer, faz. Né? O cara ainda, em vez de pegar só a ilustração, ele quis fazer a sequência, a parte sequencial. Falei, você acha que tá baba, né? Você acha que é baba fazer isso, né? Vai lá e faz. Aí o cara fez o roteiro e fez as tiras. Nossa, o cara se cagou todo para fazer. Eu sabia que o cara não ia aguentar, o cara não aguentou. O cara fez lá 3 tirinhas lá e parou, falou, não aguento mais. Eu sei que não aguenta mais.
Ninguém aguenta mais. Porque no prazo que a gente tinha de trabalhar, que já estava trabalhando no triplo, e ainda o cara querendo acumular coisa, porque de duas uma, o cara é um gênio, um cara rápido pra caramba, bom pra caramba, aí o cara vai fazer um puta de um trabalho maravilhoso e vai dar conta do recado, e vai ter tempo para descansar, sabe, e vai valer a pena o que ele tá ganhando. Ou então o cara vai espanar, mas não deu outro, o cara espanou. Aí veio a tal da pessoa que a nova, né, o novo gestor ali, ligou para mim um belo dia, numa tarde, e foi tentar, né, o demônio falando na orelha da gente, né, mano? Assim, ó, você podia lutar para ter o protagonismo na equipe, né? Ou seja, briga aí para pegar o trabalho do outro, né? Sabe? Aí eu fiquei pensando, pera um pouquinho só. Se esse cidadão aí chegou para mim e me envenenou, quem não me garante que o carinha fez ali não foi o envenenamento para testar? Vai testar, vai testar. Vamos jogar cisânia na equipe. Vamos ver os caras se matando, porque a gente vai tirar proveito com isso. Porque existem essas doutrinas de, sabe? Então, assim, meu, toma cuidado, cara. Toma cuidado com essas coisas, sabe? Né? Fica bem esperto com essas coisas, sabe? E sempre busque ali, sabe? O preto no branco. Eu lembro que até quando tinha terminado esse projeto ali, os caras vieram fazer uma reunião comigo porque queria ali, aí os caras estavam dispostos a pagar, mas aí eu tinha que ser diretor de arte e tudo mais, né? Tinha uns projetos que era, eu falei, bom, beleza, eu gosto de fazer direção de arte, gosto de fazer direção de arte para ilustração, para coisa que tem arte de ilustração, que é a minha formação, né? Se vocês tiverem esse tipo de trabalho, eu até topo. Ah, não, mas isso aqui não tem nada a ver, é um negócio extremamente burocrático. Então eu falei, mano, você nem precisa de diretor de arte, não topo, entendeu? E aí ainda deu umas dores de cabeça, porque assim, quando o negócio tá indo, né? Quando o gato sobe no telhado, o gato vai caindo aos poucos, aí quando vai ver, ele tá todo tuicado, e você que vai, né, se ferrar. Ainda eu lembro que eu tive uma certa dor de cabeça para ter meu último pagamento, entendeu? E aquela coisa, se você reclama, se você é o errado. Você nunca pode reclamar. Se você colocar o cliente no pau, esquece. Você nunca mais vai ter trabalho. E outra, aí não fica só nele, ele fala para os outros que você colocou ele no pau. Porque você é o antiético, porque você colocou ele no pau. E você só coloca no pau, sabe quando? Quando o cara não paga. Quando o cara começa a te dar canseira e o cara não te retorna mais ligação. E você fica segurando, 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 entendeu? E a pessoa te ameaça. Eu já tive caso de cliente que demorou meses e meses para pagar e a pessoa, você fala assim, meu, mas o cara tá me obrigando a fazer isso, a colocar na justiça. Aí o cara ainda vem e te ameaça e fala assim, se você colocar na justiça, você acabou a sua carreira. Então, assim, as coisas precisam estar muito bem acertadas. Até mesmo refação, cara. Eu já tive um trabalho, cara, que foi assim, foi um trabalho que me deu uma dor de cabeça, que foi que eu tive que refazer o trabalho, se eu não me engano, 8 ou 9 vezes. 8 ou 9 vezes. E é um trabalho simples, era uma ilustração simples. E o pior de tudo é isso. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o trabalho é simples, putz, tudo tem que mudar. Quando o trabalho é complexo, é cheio de coisa rebuscada pra caramba, meu, geralmente o cara aceita numa boa do jeito que tá. Dificilmente a pessoa chega e fala assim, ah, esse olho tá mais não sei o quê, nariz não sei o quê, aumenta, diminui. Não, cara. Você faz o negócio rebuscado, passa. Você faz o negócio simples, puta, porque o queixo é mais redondo, mais quadrado, mais não sei o quê, cabelo maior, cabelo menor, testa mais larga, mais não sei o quê, sabe, sobrancelha assim, sobrancelha assada. É impressionante. Então a gente precisa entender, a gente precisa se ligar que assim, é preciso a gente estipular detalhes de refação, inclusive. Pode colocar limites de refação? Pode colocar limites de refação. A única coisa que eu, pelo menos a forma como eu faço, e que meu receituário é o seguinte: não é que não tem limite de refação, você tem um limite de refação no mesmo valor. A partir daquilo ali é cobrada a parte. O cara quer mais refação? Beleza. Entendeu? Esse aí que eu fiz 8, 9 vezes, só vocês não sabem qual foi o desfecho disso. É que depois, na hora de fechar, de bater o martelo, a versão que foi aprovada foi a primeira. Aí, meu filho, gente, como que você consegue manter a sanidade desse jeito, né? E aí aquela coisa é sempre assim.
O errado tá você. E assim, precisa entender também uma coisa, principalmente em agência de propaganda. O receituário para os clientes de agência de propaganda é: nunca recuse um trabalho. O trabalho pode ser a maior furada possível, mas se você recusar, ele nunca mais te passa trabalho. Você pode estar lotado de trabalho, você pode não ter condições de fazer o trabalho do cara. Se você recusar, ele nunca mais te passa nenhum trabalho. Eu estou falando isso para vocês verem se vale a pena vocês fazerem esse tipo de trabalho. E outra coisa, você não tem liberdade nenhuma criativa. Isso é uma coisa que me trouxe muitos problemas depois, quando eu comecei a querer fazer outros tipos de trabalho, porque eu era completamente dependente do direcionamento do diretor. E pior, que não me atrapalha só em outros trabalhos que de repente eu vou começar a criar, vou começar, sabe? E eu não tenho esse know-how já desenvolvido, esse hábito desenvolvido. Também a gente tem um problema de que muitos novos diretores de arte e tudo mais, muitos novos clientes, não sabem dirigir. E assim, o cara acha que ele sabe, ele tá falando um monte de coisa, na verdade você vai ter que catar no ar. E às vezes tem gente também experiente, né, que o cara acha que ele tá dirigindo e o cara não tá dirigindo coisa nenhuma, né? E aí você tem que catar no ar a coisa para você, sabe, transformar aquilo em algo que, né, seja palatável, né? Eu lembro que uma vez um cliente, né, me chamou, era sábado, 6 horas da tarde, porque ele queria os storyboards para uma campanha de um produto ali que ele atendia, um produto que dava uma grana violenta, que ele queria fazer os storyboards de uma campanha. Aí o cara começou a me contar. Cara, vocês não fazem ideia. O cara contava sem contar. O cara tava com a ideia tão fixa na cabeça, eu percebi que o cara imaginava a cena. Que é que tem uma bolinha que pula, não sei o que, não sei o que, e aí o cara ria, e o cara, não sei o que, a bolinha. E eu olhava pra cara do cara assim, eu não entendi um caralho. Mas eu pedia pro cara repetir, repetir. E toda vez o cara começava a repetir, ele ficava. E daí o cara não explicava coisa nenhuma. Aí eu comecei a entender, sabe, dessas vezes que ele repetiu, que ele imaginava lá uma bolinha que ela se comportava como um desenho animado. Sabe esses desenhos animados da Warner, sabe, esses patolinos da vida, sabe, aquelas coisas bem, né, que eram, de repente, uma bolinha que ela pulava, que ela fazia não sei o que ela aprontava e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, bom, captei o que ele quer. Aí eu perguntei assim, escuta, porque eu ia fazer só o storyboard. Eu falei assim, mas você já tem quem faça essa animação? Daí o cara, não, a produtora aqui, ela sabe o que eu gosto e tal, não sei o quê. Né? E daí eu falei assim, como é que o cara vai fazer? Porque vai ter que ter um animador para fazer isso, né? Nessa dinâmica de velocidade, de esperteza, se você pegar um cara que é um cara especializado em motion graphics, o cara não vai dar conta do recado. Porque motion graphics tem toda uma dinâmica de mudança de coisas e tudo mais, e de interação, que não está dentro dessa linguagem. Né? Aí o cara, não, o cara que faz com After Effects e tal, não sei o que, na época o After Effects, o After Effects na época era o máximo do máximo, então, né, tá bom, vai dar ruim isso aí na hora que for feito. Aí eu peguei e fiz mesmo a storyboard. Fiz o storyboard que, assim, visualmente, com a dinâmica ali, tava exatamente o que o cara me pediu. Exatamente o que o cara me pediu. Aí eu fui cobrar, cobrei uma grana de fim de semana trabalhado, porque isso também tem que ser. Tem que bater o pé, sabe? Você trabalha, você varou a noite, adicional de trabalho noturno. Trabalhou final de semana, adicional de trabalho de final de semana. Feriado, adicional, tudo com adicional. O negócio é o seguinte, não é que eu não faço, eu faço, mas eu cobro. Se você quiser, você pague. Ah, mas o outro não paga, então faz com ele. Aliás, se você de repente faz e não cobra, problema é seu, porque você está sendo explorado. Aliás, mesmo de qualquer jeito, você vai ser explorado. Então sabe o que você faz? Ganha um dinheiro melhor, entendeu? E aí, os caras acharam ruim pra cacete, que eu botei adicional, porque eu trabalhei no final de semana. Eu falei, meu amigo, você me chama para passar o briefing sábado, 6 horas da tarde, não quer que eu te cobre por isso? Cara, sábado, 6 horas da tarde, ninguém tá trabalhando, ninguém quer saber de trabalho. Eu vim até aqui, a agência, aqui para ouvir o que você tinha para falar.
E fiz o trabalho no prazo, te entreguei antes da segunda-feira. Isso tem um preço. Tudo tem um preço. O comodismo do cliente custa mais caro. Se o cara, de repente, ele quer que você trabalhe a noite toda para no dia seguinte ele acordar e ele ver o trabalho lá no e-mail dele, isso custa. Porque você não está só fazendo a sua ilustração, você está fazendo a ilustração como se fosse um miojo do cara, sabe? Que o cara em 3 minutos fica pronto. Tipo assim, não, eu vou mandar pro ilustrador fazer, agora terminei meu trabalho, vou para casa, né? Vou lá, assistir minha série, maratonar minha série, comer minha esposinha, ficar ali de bebê, não sei o que, conversar com os amigos, encher a cara de queijo, de vinho, né? Ouvir bastante jazz, né? Vou cair no sono. Aí de manhã cedo, quando eu chegar na primeira hora, eu abro ali o meu escritório, ligo o computador, tá lá o e-mail do cara, bonitinho, todo o trabalho pronto. Não me deu trabalho nenhum. E o cara quer isso barato, gente, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Você tá quebrando o galho do cara, só que porque daí o que acontece? O cara quer barato, porque o cara não quer sentir nada. Da mesma forma como ele não quer sentir o lance de que ele foi irresponsável, porque ele entregou isso para o ilustrador fazer depois do horário, ele também não quer sentir no bolso o peso, entendeu? De ter que pagar. A questão é essa. Só que a comodidade que você oferece e que ninguém mais oferece custa. E aí, infelizmente, uma realidade igual essa, somente a organização de profissionais é que costuma dar jeito. Porque você partir para uma relação de direta de empregado e empregador, ainda mais se você não for um empregado registrado, se você for um freelancer, esquece, você entrar nessa briga para você perder. Então é preciso a gente entender esse tipo de coisa. E aí é preciso a gente entender uma coisa, que isso aqui vai desde práticas abusivas que são normalizadas, até formas de você desenhar, que você desenha nas coxas, desenha na pressa, sei lá o quê, que sabe? Enfim, em qualquer aspecto da sua atuação. Nem sempre aquilo que todo mundo faz é o melhor. Nem sempre a melhor forma de se trabalhar é a forma como as pessoas estão trabalhando. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação àquilo que a gente chama de normalização. Tudo aquilo que é normalizado, não é porque é normalizado que é certo ou que é bom. Isso, se as pessoas que trabalham com arte visual, trabalham com desenho, trabalham com quadrinhos, trabalham com animação, com ilustração, enfim, se essas pessoas elas tivessem na cabeça pelo menos esse princípio, que nem sempre tudo que é tido como normal é bom, e nem sempre tudo que todo mundo faz é o melhor para você, a gente já teria poupado muito sofrimento, muita dor de cabeça na vida da gente. Acho que isso é uma coisa muito importante para cada um de nós. E outra coisa que a gente precisa entender também, hoje em dia, a gente está com um empregador muito voltado para esses esquemas automatizados de recrutamento, de avaliação, para querer saber quem que eu vou contratar, seja para ser funcionário, ou seja para ser o meu freelancer e tudo mais. E aí os caras estão ficando meio tarado de querer que você, ilustrador, você que desenha, você que faz imagem, você fique colocando qual é o resultado do seu trabalho. Porque assim, principalmente quem é freelancer, um cliente nunca fornece para você o resultado real. Por quê? Porque se você souber que o seu resultado foi bom pra caramba, ele tá dando para você argumento para você cobrar mais caro. E aí o que acontece? Eu vejo muita gente ficar exigindo. Não, você tem que colocar aí no seu portfólio, no seu currículo, qual foi o resultado do seu trabalho. Porque ele não quer ver o seu trabalho. Ele não quer ver o seu desenho, se o seu desenho é bom ou ruim, se a sua técnica é boa ou se é ruim, se você faz um desenho bem caprichado, aprimorado ou não. A questão é o seguinte, o resultado do seu trabalho é responsabilidade do seu empregador, da agência, da editora, da produtora que te contrata, porque é ela que planeja aonde vai ser usado o seu trabalho. Entendeu?
Então, se você desenhou melhor ou pior, isso está dentro da sua alçada e não o resultado aqui. Isso aumentou a minha venda, a visibilidade do meu trabalho. Porque o cara vai escolher o seu trabalho porque ele acha que aquilo ali vai aumentar a visibilidade. Então não quer dizer que o seu trabalho aumentou. Não, aquilo está planejado. Entendeu? Porque se for para não ser planejado, então é obrigação do cliente te informar os números. Então, gente, porque aí a gente entra numa outra questão que é muito importante, que é o que o que você como ilustrador, você como artista que é visual, o que você faz? Você faz imagem. Você trabalha com imagem. Você trabalha fornecendo, criando, desenvolvendo imagens, seja em movimento, seja estática, né? Seja imagens realistas, imagens infantis, sejam imagens com maior ou menor dinâmica, maior ou menor cor, maior ou menor impacto, enfim. Você é um profissional que você trabalha com a imagem e a imagem é o poder daquilo que você faz. Ah, mas qual é o poder comercial da imagem? Então, eu sei que é importante a gente saber, eu ter uma noção qual é o poder, qual é o impacto da imagem na hora de você colocar num anúncio, colocar na capa de um livro, enfim. Mas isso é uma coisa que precisa ser trabalhado e pesquisado, primeiro que academicamente. Começa por aí. Academicamente, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser estudado, isso precisa ser levantado de maneira a se tornar uma informação não só crível, mas confiável de verdade. Segunda coisa, esse é um tipo de informação que precisa ser que precisa ser levantada coletivamente, não individualmente. Porque é impossível você individualmente conseguir levantar esse tipo de informação de maneira que não seja enviesada, de maneira que não seja com alguma distorção da realidade, sabe? O ponto de vista unitário de uma pessoa, só pessoal, ele, por mais correta que seja a pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, por mais ética que a pessoa possa ser. Sabe, o ponto de vista de um só, individual, ele é muito difícil dele ter confiabilidade. A gente está acostumado a ver isso, principalmente nas redes sociais, até nos vídeos, igual eu estou colocando aqui, que o que eu estou colocando aqui, que o conteúdo desse vídeo ele é baseado na minha vivência de mais de 30 anos, não é de 30 anos. É uma vivência de já ter contato com muitos diretores de arte, muitos diretores de criação, em muitas realidades diferentes, em épocas diferentes e até em nichos de mercados diferentes, que dá para você fazer pelo menos um levantamento. Então, depois de um tempo, você consegue colecionar experiências que vão se assemelhando a uma pesquisa, vão se assemelhando a uma pesquisa. Principalmente da época que eu presidi a Bipro, que vinha muita gente, muito ilustrador, falava para mim da sua realidade e tal. Então eu usei muito a referência da realidade de outras pessoas para entender, para calcular as coisas, para medir, balançar e pensar em saídas. Esse momento, essa oportunidade que eu tive foi muito importante, porque extrapolou um pouco a vivência da minha realidade. Eu consegui ter acesso à realidade de outras pessoas. Me ajudou muito. E eu sei que depois que eu saí da Bipro, que me afastei muito das coletividades e tudo mais, eu percebo que hoje em dia eu já não consigo acompanhar tão bem a realidade de quem está começando. E a realidade de quem está começando está bem diferente, porque a gente tem uma realidade mercadológica muito péssima. A gente tem um mercado interno que praticamente não tem mercado interno. E 15 anos atrás, por exemplo, 10 anos atrás, isso não era assim. A gente tinha um mercado interno próspero, sabe, com um aquecimento gigantesco, com empresas, né, dando certo e tudo mais, com uma puta de uma demanda, né, e a coisa já está engolando, muita gente entrando, muita gente nova, mas isso era em decorrência
do aquecimento da economia. Igual lá no começo, lembra aqui desse vídeo que eu falei ali, que quando você tem um aquecimento de economia e tal, não sei o quê. Então, né, tudo isso faz com que problemas sejam diminuídos. Aí a gente teve, desde que foi feito o golpe lá com a Dilma, em 2016, até o final do governo Bolsonaro, nossa, a destruição total da economia brasileira. A economia brasileira foi destruída completamente. E assim, nunca antes houve uma destruição tão grande, tão acentuada na economia do Brasil. Foi um processo foi um processo de desindustrialização que eu ouso dizer que nenhum outro país no mundo até hoje sofreu desse jeito, em tão pouco tempo, porque foi uma devastação, entendeu? Hoje em dia, só sobra o agro e mais nada em termos de PIB. O PIB brasileiro ele era hegemonicamente da indústria. Aí, com o tempo, começou a subir a prestação de serviço. Aí aconteceu toda a desgraça, cara, que prestação de serviço, indústria, comércio, tudo foi pro saco e só sobrou agronegócio. Pô, pelo amor de Deus, gente. Você vai dizer o quê? Que o agronegócio evoluiu? Não, o resto que afundou, entendeu? Então, assim, essa realidade é bem mais complicada. Mas a gente precisa entender o seguinte, que você, como artista visual, não importa que você esteja trabalhando aqui no Brasil, você esteja trabalhando para a Europa, para América Latina, para os Estados Unidos, para a Conchinchina. O teu compromisso como profissional para você mostrar a sua competência, ela é medida pelo impacto visual que o seu trabalho consegue ter. Pelo fato de o seu trabalho de desenho, de imagem, causar uma impressão marcante para as pessoas. Isso independente de você dizer que o seu trabalho é bonito, que é feio, que tecnicamente ele é maravilhoso ou não, que ele artisticamente ele tem valor ou não tem valor ou deixa de ter valor, mas o impacto visual que o seu trabalho precisa ter é o motivo principal de você, e deve ser, tá? O motivo principal do seu trabalho, da sua valorização como artista. Você é um artista visual. E a partir daí você precisa ter um posicionamento dentro do mercado com seus clientes, com as pessoas que vão conviver com você, de que você é profissional. E aí você precisa ter alguns cuidados. Acho que o primeiro cuidado que você precisa ter é entender o que é uma exposição profissional e o que não é uma exposição profissional. Eu digo isso com relação principalmente à tua vida pessoal. A tua vida pessoal, ela não precisa ser exposta quando você está dentro dos meios em que você está expondo o seu profissionalismo. Não deve ser exposto. Tipo, você tem filhos, você tem mulher, você vai viajar, ou você vai para bagunça. Cara, isso precisa estar dentro da sua vida pessoal, que ela deve ser resguardada e deve ser respeitada, porque todo mundo tem direito a uma privacidade, a uma vida pessoal, a uma vida íntima. Procura evitar as suas intimidades, de repente ficar expondo suas preferências sexuais, ou se você não ganha nada com isso, a não ser que você, de repente, pela sua formação, pelo seu histórico de vida, você tem alguma luta que diz respeito à sua intimidade, como de repente você fazer parte de algum movimento LGBTQIA+, por exemplo, algum movimento negro, você já passou por perseguições, por casos, e de repente o seu caso pessoal, sua vida pessoal, de repente é um determinante para o seu posicionamento como artista. Aí beleza. Porque aí ele está dentro de um contexto, ele se contextualiza. Agora, se você de repente não tem essa ligação assim tão íntima, porque eu sei que o artista geralmente ele tem uma ligação íntima, mas ele precisa saber trabalhar para ele não ficar expondo coisas que não vão acrescentar e podem até muito atrapalhar. Sabe, uma pessoa que de repente ela trabalha muito com um histórico que ela tem dentro da luta antirracista, por exemplo, e de repente a pessoa começa a colocar coisas da vida dela, da intimidade dela, que começa a ser um ruído, né, justamente dessa luta antirracista, por exemplo. Sabe, começa a desviar, vai mais atrapalhar a tua vida do que vai te ajudar. Então não faça isso. Procura valorizar a privacidade. Porque e outra, meu, seus amigos, sua mulher, seus filhos, seus pais, de repente eles não estão afim de se expor com quem você namora, com quem você é casado, com quem você vive, com quem você transa, com quem, sabe, você se relaciona. E é um direito dessa pessoa.
não se expor, não ser exposta. Então a gente precisa ter essa clareza, tá? E aí você precisa entender que você precisa colocar aquilo que de repente pode te mostrar qual é o perfil de profissional que você é. Eu, por exemplo, já fui muito criticado por colocar conteúdos políticos. No começo eu não colocava muito. Na verdade, eu comecei a colocar mais coisas de cunho político quando começaram a ter os ataques de extrema direita, né, os MBL da vida, os indignados do Brasil e o caramba quatro, que, né, que fizeram toda a desgraça que a gente passou. E aí eu sempre fiz questão de ter um posicionamento bem firme. E assim, muitas vezes eu fui um cara muito chato porque eu estava batendo na contramão, entendeu? E isso me custou muito. Mas o que acontece é que as pessoas sabem mais ou menos qual é o apito que eu toco. E isso, assim, posso ter perdido muito cliente, muito trabalho. Por preconceito e também porque a pessoa não quer trabalhar com uma pessoa que tenha as opiniões que eu tenho. Se a pessoa acha que isso é certo, o problema é dela. Não estou aqui para julgar. Mas a questão é que as pessoas que vão me contratar, elas sabem com quem elas estão falando. E eu não estou expondo minhas intimidades. Eu estou expondo a minha visão de mundo, porque a minha visão de mundo também se reflete nas minhas afinidades como artista, como ilustrador, como animador, como pedagogo, como cidadão. E o que eu gostaria de realizar trabalhos que toda essa minha construção como cidadão, como ser humano, seja coerente. Eu não faço muita questão de fazer trabalhos que sejam o oposto, o extremo oposto das minhas convicções de mundo, do mundo que eu pretendo construir. Eu já tive clientes, por exemplo, que queriam que eu ilustrasse para, né, um caso de um cliente que ele tinha uma editora ali que estava fazendo uma revista que tinha um cunho político que era de extremíssima direita. E antes ele tinha um outro tipo de publicação que era mais voltada para esporte, tinha umas coisas muito engraçadas e tal, comecei a ilustrar, aí ele mudou, fez essa revista e ele tinha ali uma coluna que era também ainda de assuntos um pouco parecidos, só que um pouco coisa de política, mas eram coisas assim meio engraçadas, históricas, de cidades pequenas e tudo mais. Eu estava ilustrando, estava achando legal. Aí, de repente, ele queria, né, porque ele achou um colunista ali que ele achava muito importante e tal, não sei o quê. E assim, o cara tinha um negócio assim que puta, não dava, cara, não passava, não engolia, cara. Primeiro que eu não concordo, segundo que eu tava vendo que o cara tava tava faltando com uma certa honestidade intelectual, se é que você consegue me entender. Eu falei assim, meu, eu vou desenhar isso aqui, eu vou me comprometer de tal forma, primeiro, porque como que eu vou desenhar uma coisa que eu não concordo? Como que eu vou desenhar? Como que eu vou ilustrar um negócio que eu discordo? Porque já teve também uma outra revista uma vez que foi me pediu ali para eu ilustrar um artigo de um mega empresário ali, sabe, que nossa, que influencia um monte de gente, que o cara tava falando de um monte de coisa, também não acreditava. E assim, eu comecei a fazer o rascunho, inclusive. Eu torcia para o negócio não dar certo, sabe? Eu fui fazer, mas torcendo para o negócio não dar certo, porque eu ia fazer uma ilustração que ia entregar ali em alguns pontos que eu não estava de acordo com o texto do cara, entendeu? Sabe, mas o cara ia pagar, ia fazer, né? Mas é aquela coisa, né? Ia ser meio com o estilo do que o Diego Rivera fez lá no saguão lá do Rockefeller, entendeu? Colocar o Karl Marx ali e tal, bababá, bababá, né? Então até foi bom, de repente, o negócio ter ido para frente. Aliás, se bobear não foi para frente porque os caras viram isso aí é treta, isso aí né? Tudo bem, não tem erro. Mas assim, você precisa ter um posicionamento e mostrar um profissionalismo, né?
Eu acho que isso é muito importante, você, sabe, se estacionar ali, tipo, o meu lugar é esse, e eu sou um profissional que eu me levo a sério, eu levo o que eu faço a sério. É muito importante isso, sabe? Na hora de você fazer um orçamento, na hora de você fazer um contato, na hora de você ir trabalhar. Eu me lembro bem quando eu, na época, era meu sócio, a gente começou a trabalhar fazendo caricatura para evento e tudo mais. E aí tinha muita gente que já fazia caricatura para evento, e aí o pessoal falava: não, coloca ali, você veste uma boininha, um óculos com aro colorido, bota aquele, né, aquele mustache lá, aquele negocinho assim, né? Que é uma fantasia, né? E bota ali um coletinho colorido, e enfim, né? Ou seja, se fantasia, né, de uma figura que é um artista. Um artista, a figura já caricatural de um artista. Eu pensei, pô, mas caricatura é aquilo que a gente vai fazer na mão, no papel. Eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser esse cara que vai chegar lá e, tipo assim, a minha presença já é o evento. Eu quero que o meu trabalho seja o evento. Eu quero que aquilo que saia da minha mão seja o evento. Que aquilo que chame a atenção seja o que eu desenho. E não a cara que eu tô. Se eu tô com boininha colorida, se eu tô com coletinho, entendeu? Se eu tô de luvinha cheia de frufru, se eu tô, sabe, se eu falo com sotaque, meu carro amigo, isso não faz parte do que eu quero ser como artista. Eu não sou um entertainer, eu não sou um ator, eu sou um ilustrador, eu sou um artista visual. E eu não. O meu corpo não é a minha tela. Aquilo que sai do meu corpo para fora pode ser meu trabalho. Entendeu? A arte não é a pessoa. A pessoa é o ser humano. A minha arte é aquilo que na hora que eu sento, que eu vou trabalhar, é aquilo que sai de mim. E eu acho que essa é uma marcação muito importante para o artista. Não que o artista que de repente ele faça o gênero ali, que ele pareça, né? Um artista que ele. Não, mas é outra parada. Você precisa saber qual é a parada tua, entendeu? Para de repente lá na frente você não ter dor de cabeça. Por quê? Porque você está se expondo. Lembra a questão da sua intimidade. Você está dizendo que o seu corpo é parte da tua arte. Nada é mais íntimo do que o teu corpo. Se você abre esse limite de que o teu corpo faz parte da tua expressão artística, o teu corpo é público, entendeu? Então, você não vai poder depois lá na frente reclamar, por exemplo, de uma possível interpretação de pessoas com relação a algo que seja muito semelhante a uma prostituição daquilo que você faz. Porque a gente precisa entender uma coisa, principalmente numa economia que não cresce muito. A disputa pelo espaço dentro do mercado de trabalho, ela fica cada vez mais acirrada. Mas não é o fato de haver esse acirramento que vai fazer com que você simplesmente quebre todos os limites, rompa com todas as coisas. Tudo aquilo que você romper, você precisa saber se você vai ter culhão para segurar. Quando você expõe o teu lado político, você vai ter que entender que isso tem um retorno, que pode ser bom ou ruim, vai ter uma consequência. Se você expõe a sua sexualidade, você também vai entender que você vai colher frutos bons ou ruins. Se você expuser a sua intimidade, o seu dia a dia, o seu final de semana, sua família, seus filhos, isso pode ter um retorno bom ou ruim. Então você precisa saber medir todas essas coisas e entender qual é a área de atuação sua, porque o que acontece é o seguinte: a coisa mais difícil que tem é você mudar de área. A coisa mais difícil que tem é você mudar de área. Você consegue. Leva anos, dá um trabalho desgraçado,
porque você vicia público, aí tem gente que faz parte do seu público que não vai querer mais fazer parte. Eu já sofro bastante um problema de que eu, enquanto ilustrador que trabalhava muito para agência de propaganda, eu tinha uma linha de trabalho, visualmente falando, que era perfeita para aquela demanda naquele momento, em que eu precisei ir me redescobrindo e achando outros caminhos, novos caminhos, e traçar eles. E eu, a partir do momento que eu comecei a traçar, alguns caminhos que eu já tinha traçado, eu tive que abandonar. Alguns públicos, alguns clientes, entendeu? Então a gente precisa entender esse tipo de coisa. Isso vai acontecer. Ainda mais que a gente vive numa época com uma dinâmica muito rápida das coisas, sabe? A gente vive numa realidade social e econômica e política e geopolítica muito diferente da realidade de 10 anos atrás. Sabe, são reviravoltas que antes demorava décadas para acontecer, ou até mesmo séculos para acontecer. E agora não. Agora é uma situação de uma década. A gente tem, sabe, uma situação de uma reviravolta que há muito tempo não tinha condições de acontecer. Está muito rápido. Não são só as informações que estão indo cada vez mais rápido. Não são só as modificações no estilo de vida das pessoas que estão mudando cada vez mais rápido. Não é só informação, não é só conhecimento. O avanço também está havendo na velocidade como o arranjo das relações de poder no planeta inteiro se estabelece. Então, a gente precisa a gente precisa entender todas essas situações. A gente não sabe se daqui a 10 anos a gente vai ter exatamente essa mesma escala de tendências. A moda pode crer que não vai ser a mesma. Em termos de tendência de moda, o que está dizendo, o que dá certo, o que dá errado, esquece, daqui a 10 anos ninguém sabe como vai ser. Ninguém. Se a pessoa disser para você que sabe, a pessoa está mentindo. Mas a questão é o seguinte: muito mais coisa a gente não sabe. Então, você precisa se apegar em quê? Na religião? Parece que não é esse o melhor caminho. Você vai precisar se apegar nas coisas que são reais suas, naquilo que lhe diz respeito, naquilo que tem significado para você, nas suas buscas, nos seus questionamentos. Isso tem que se refletir no seu trabalho como artista. Então, assim, isso também demonstra que a gente seguir fórmulas pré-moldadas, sabe? Ah, o cara já tem a fórmula aqui do sucesso. Cara, a fórmula do sucesso de 10 anos atrás não é a fórmula do sucesso de hoje em dia. Que, aliás, pode ser que nem exista a fórmula do sucesso. E aí é complicado, né, gente? Por quê? Porque tudo está virando mercadoria. Até a fórmula do sucesso. Tem gente vendendo fórmula do sucesso. Como é que a gente vai estipular qual é a fórmula do sucesso para daqui a 5, 10 anos, para um mundo que a gente tem muitas dúvidas? O que não falta aí pairando no ar são pontos de interrogação sobre o futuro. Quando você tem essa instabilidade muito grande, a gente não sabe, né? Vai ter guerra? Vai ser uma guerra mundial? Vai ser um reset no sistema? Para o capital poder realizar o seu lucro tão desejado, que há muito tempo não consegue? Será que tudo vai acontecer desse jeito que a gente vai permitir e a desgraça vai vir do jeito que está prometendo? Só que se vier esse reset, de que ponto que a gente vai partir e o que vai valer? Será que a gente sobrevive a tudo isso? E aí a gente entende o seguinte: por isso que a gente também tem esse mercado que interno está destruído, está bem abalado, porque o mercado econômico de empresas, agências de propaganda, editoras, enfim, sabe, tudo aquilo que estava dentro do tradicionalismo, gerando demanda, ele está
bem ferido. Pelo menos o mínimo que eu acho que dá para dizer assim é isso, que está bem ferido. Mas eu não sei quanto isso vai continuar bem ferido, ou muito ferido, ou pouco ferido, se tudo isso não vai, sabe, para 1.0. A gente já está quase, em algumas coisas, a gente já está chegando perto de 1.0, e em outras a gente já até chegou. E aí, quando você tem um mercado que a demanda está no 1.0, o que sobra? Sobra, eu vou dizer para você, sobra que uma coisa é o que o mercado, as empresas, os empresários, as empresas de comunicação demandam que vão te pagar. Que isso tá complicado. E tem uma carinha ali de que vai continuar complicado. Mas o que acontece é que a sociedade, os seres humanos, eles continuam existindo. As pessoas ainda vão precisar sonhar. As pessoas ainda vão precisar viver. As pessoas ainda vão precisar ler, se divertir, rir, aprender, conhecer as coisas. Elas vão precisar ainda ter esperança. Elas vão precisar ainda ter saúde mental. Elas vão precisar se organizar, se reorganizar. Então, se tem uma coisa que a gente não pode jamais, jamais desprezar, é a demanda da sociedade, a demanda social. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas podem até não ter dinheiro para nada, mas não ter dinheiro não significa não ter necessidade. Muito pelo contrário, quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais necessidade ela tem. E muitas vezes, até mesmo o fato da pessoa ter dinheiro não significa que ela deixa de ter necessidade. Ela pode até mudar algumas necessidades ou modificar. Algumas coisas deixam de ser do jeito que eram e tornam-se coisas de outras formas. Mas a necessidade da sociedade, a demanda da nossa sociedade, ela sempre vai existir. Para não existir, basta que não exista a sociedade. Para não existir sociedade, não pode existir ser humano. Então, enquanto tiver ser humano vivo, se não for um só, que daí ele morreu, acabou tudo, mas enquanto tiver, e seja uma sociedade agrária, seja uma sociedade tribal, seja uma sociedade extremamente tecnológica, ela tem demandas, ela tem angústias, ela tem necessidades. Algumas são fisiológicas, outras não são tão fisiológicas. Mas o que acontece é que você, como um artista, como um fazedor de arte e de cultura, você precisa prestar atenção nessas necessidades, nessas demandas, porque essas demandas pode ser que por uma realidade de dificuldade econômica elas não sejam viáveis agora. Agora. Você não sabe daqui a 10 anos. Então não menospreze esses sinais, porque menosprezar é uma grande roubada. Da mesma forma, com muita gente que trabalha com arte, trabalha com entretenimento, trabalha com desenho, trabalha com ilustração, ignora, menospreza, despreza mesmo a questão da política pública como objeto a se trabalhar, como você sendo um fazedor de arte, eu posso dizer que isso é um grande erro, porque existe uma possibilidade muito grande, de ser o caminho de um possível aquecimento econômico futuro. Porque não adianta você achar que a iniciativa privada vai dar conta do recado, porque ela nunca deu conta do recado de nada em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época. Tudo vem sempre do poder público, de quem tem a máquina por trás. Quando quem tem a máquina por trás resolve fazer com que a máquina se mexa para promover o crescimento de uma nação, de uma sociedade, de uma economia. E seria muito bom que nós, como seres humanos, também trabalhássemos para que alguém que tenha essa vontade tenha o controle dessa máquina. Porque máquina emperrada porque você acredita que a máquina não tem que fazer nada é atestado de burrice. Ou de coisa muito pior do que isso, né? E é isso, gente. Fujam dessas roubadas. No macro e no micro. Fujam delas. Busquem caminhos, busquem alternativas. Nunca se deem por vencidos, nem satisfeitos, tá? E esse aí é o conteúdo de hoje. Um pouquinho mais esperançoso. Embora não tanto, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Feito em 3 partes, vai ficar grande. Caramba, que saco, né? Mas enfim, gente, eu precisava falar. Esse foi o primeiro.
dos roteiros que eu já fiz. Veja só o tamanho que fica o negócio. Quando a gente faz aí um roteiro grande, é o tamanho que o bicho fica. Na verdade, o roteiro não era tão grande assim, é que cada tópico ele vai se desenvolvendo. Mas aí vocês dizem para mim, puta, vocês estão achando um pé no saco, chato pra cacete, o negócio não desenvolve, não vai para frente? Diz aí para mim. Porra, meu, transforma isso em 3, 4 vídeos. Diz aí para mim, eu transformo. A gente dá um jeito, tá? Participe, deixa o seu joinha, curta. Eu já devia ter falado logo no começo, porque só quem chegou até agora aqui que vai curtir se curtiu, entendeu? Quem não curtiu vai. Então, sabe? Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, gente. Na próxima eu prometo que eu volto com notícias diferentes, né? E aí sigam as minhas redes sociais. E quando eu tiver condição de fazer aí umas vinhetinhas mostrando os links e tudo mais, da minha lojinha do Collab e tudo mais, eu faço. Mas por enquanto tá difícil mesmo, porque eu ainda tô bem mambembão aqui de equipamento, tá bom, gente? Então,